Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta com mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta, o especialista responde. E nós aqui estamos falando sobre mediação, mas particularmente mediação trabalhista. A nossa convidada hoje é a juíza Camila Leal, ela que é a coordenadora do Sejusc de primeiro grau aqui na capital. Doutora Camila, como é que vai? Tudo bem, professor Werner? Prazer estar aqui novamente. Vou fazer uma pequena retificação aqui. Na verdade, eu assumo a coordenação na ausência como suplente, né? Minha função é como supervisora do Sejusc. São funções próximas, mas tem que deixar aqui o registro também do trabalho aí do colega Maurício Drummond, que atua também como coordenador aqui no Sejusc. Mas é um prazer estar aqui novamente. Mas afetivamente você é a nossa coordenadora, porque você que está coordenando essa série aqui de podcasts. Aí eu recebo com muito prazer. Muito bem. Então, Camila, a gente estava falando sobre mediação trabalhista, né, vários aspectos, e tem uma questão, até para quem está iniciando nesse mundo novo aí da mediação, mundo novo para nós, trabalhistas, né? O que pode ser objeto de uma mediação? E, quando a gente fala na mediação trabalhista, o que as partes podem dispor mutuamente? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e cuja resposta é muito difícil em teoria. Em tese, se a gente não estiver falando aqui da prática de um crime, em tese, tudo pode ser mediável. E ser submetido ao procedimento da mediação não significa que um determinado direito pode ser objeto de transação. São coisas distintas. Aí a gente realmente adentra naquela discussão que envolve o direito material do trabalho, né, que nós temos certos direitos que são indisponíveis. E aí o céu, digamos, é o limite quando a gente começa a falar sobre isso, porque a gente não tem um rol, como a gente tem, por exemplo, quando a gente está falando de negociação coletiva, a reforma trabalhista, acho que ajudou muito o Poder Judiciário nesse ponto, em termos de segurança jurídica. Os 611 e 612. Pois é, porque pelo menos assim, a gente pode até debater no campo teórico se deveria ter entrado mais algum outro direito, enfim, mas ele trouxe uma certa segurança jurídica, né, do que pode e do que não pode. A gente não tem uma disciplina no que diz respeito aos direitos individuais. Então, como é que funciona na mediação? Aí entra a importância do juiz supervisor. E é por isso que a resolução 174 do CSJT teve essa preocupação de, na Justiça do Trabalho, em razão da especificidade do nosso direito, né, já que a gente lida realmente com muitos direitos indisponíveis, de trazer essa figura do juiz supervisor de forma muito presente na mediação. Por quê? Porque, no final das contas, é esse supervisor que vai acabar analisando esse direito que está sendo discutido e é ele que vai fazer essa ponderação de interesses, se vai ser possível transacionar ou se não vai ser possível transacionar, né? É algo que a gente discute muito, a gente reflete muito. Vou dar um exemplo. A CLT tem uma norma que diz que o pagamento de verbas rescisórias deve acontecer no momento da rescisão e à vista. À vista, né? E não é incomum, aliás, ao contrário, é muito comum que a gente enfrente uma discussão numa mediação em que, de forma incontroversa, as verbas rescisórias não foram pagas e as partes querem negociar o pagamento de forma parcelada. Ou até mesmo reduzir o valor, em algumas hipóteses. Exatamente, né? Aí, lembrei, pegando esse gancho aqui desse exemplo que você bem apontou agora, reduzir o valor. Quando a gente está na fase de execução, às vezes a gente já tem um valor reconhecido, né, e as partes querem negociar através diminuindo o valor com um certo deságio. E aí, isso é possível? Não é possível? Não tem uma resposta fechada,
né, doutor Xavier, para dar, até gostaria, mas no campo do direito, né, o direito não é uma ciência exata. Muita análise do caso concreto, né, repito, é uma ponderação de interesses. Tem situações em que o magistrado avalia e entende que é possível negociar ali, transacionar parcelamento de verbas, em razão da situação econômica da empresa, às vezes uma empresa que fechou as portas. Esse período de pandemia, por exemplo, né? Quando que há 2 anos atrás nós iríamos imaginar passar por uma situação dessa? Então, se a gente está ali negociando uma empresa que não conseguiu fazer o pagamento em razão dessa situação, o magistrado, de repente, vai ter uma conduta de entender que é possível parcelar. Se a gente está ali diante de uma empresa em que nitidamente não pagou porque não quis pagar, porque está adotando uma conduta protelatória ou adotando uma conduta, né, como a gente comumente fala, vá procurar os seus direitos na justiça, se a gente vai avaliar no caso concreto, que aí talvez entre o efeito pedagógico, né, na execução a mesma situação, e depende também muito do entendimento daquele magistrado, que não é igual, né? Tem juízes que realmente defendem que não é possível o Sim, Camila, trabalhador abrir mão daquele crédito já reconhecido. Outros entendem que o crédito não é a mesma coisa que o direito. Você não está abrindo mão do direito, mas sim de um valor. Então, mas na verdade, quando você está participando de uma rodada de mediação, você precisa entender também qual é a real necessidade das partes. Perfeito. Porque muitas das vezes você querer receber o crédito à vista pode tornar um grande dificultador para o resultado que é do acordo na mediação. Assim, exato, são muitas variantes. E outra coisa, na mediação, o nosso foco é justamente tentar não tecer os nossos valores pessoais. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, é justamente isso. Às vezes, para um trabalhador, receber o parcelamento de forma parcelada é algo bom. Não é o ideal. Aí, repito, a gente tem que tirar o foco do problema e botar na solução, né? O ideal teria sido a pessoa receber ali, como a CLT prevê, né? Mas estamos falando, de repente, de uma relação doméstica em que aquela pessoa trabalhou anos e anos, conhece a realidade, sabe que o ex-empregador está passando uma dificuldade e quer, inclusive, colaborar, né? E aí entra esse questionamento que o juiz está hoje se deparando com esse conhecimento através dessas técnicas de mediação, que é o seguinte: quem sou eu para dizer que essa solução não é boa? Se o próprio credor está me dizendo que ela é boa. É melhor para ele. E aí, então, entra o que a gente chama que é o princípio do livre convencimento também da pessoa e o respeito à autonomia dela. O que é importante para a gente na mediação? É ter certeza que aquela pessoa está tomando aquela decisão de forma livre, consciente do direito dela e consciente de como que a lei garante aquele pagamento. E não por uma coação ou porque ninguém disse a ela, enfim, que o próprio advogado, quando é contratado, tem esse papel, que ele é o primeiro mediador da causa. Então, acho que isso que é importante, a gente procurar entender que a necessidade daquela pessoa pode ser totalmente diferente e normalmente é da nossa. Então, Camila, essa sua resposta nos leva a uma outra reflexão, que é sobre quais os direitos trabalhistas, enfim, podem ser objeto de mediação. Você falou com muita propriedade da desvinculação do direito material ao crédito ou valor que representaria aquele direito. Então, com base nessa lógica, o que a gente pode ou não pode admitir
como negociável numa rodada de mediação, já que nós estamos falando de processo do trabalho, direito do trabalho? Bom, então, aí a gente volta na mesma discussão que a gente vinha travando, que é muito do caso concreto, né? Assim, para quem está nos ouvindo, também não ficar muito em abstrato, né? Que às vezes a pessoa tem uma curiosidade, fala, mas eu quero saber se isso pode, se isso não pode. Vamos tentar aqui imaginar essa situação que a gente acabou comentando sobre uma negociação, né? De redução de um crédito em fase de execução. Então, aquele trabalhador ajuizou uma ação e transitou em julgado, teve o direito reconhecido e a soma daquele direito representou o importe de R$ 10.000. E a empresa não conseguiu, né, fazer o pagamento espontâneo e precisamos, então, ingressar com a fase da execução, com as medidas aí coercitivas para fazer o pagamento. E a empresa pede, então, uma audiência de conciliação ou de mediação, e esse processo, então, vem para o Sejus. E está lá na nossa mesa para ser negociado. E as partes conversando sobre isso entendem que para resolver de forma amigável, ou seja, não precisar mais continuar naquela fase de execução, com o judiciário praticando os atos, Bacen-Jude, Renajude, enfim, os mecanismos que nós temos disponíveis, elas entendem que reduzir o crédito em 30% é uma boa solução, a empresa vai conseguir, então, pagar de forma parcelada. E aí, então, vem a figura do supervisor, né? O mediador está ali, ajudou as partes encontraram aquela solução, a solução negociada, e elas apresentam para o Poder Judiciário aquela proposta de solução. Mais uma vez, vai entrar aí o entendimento daquele magistrado. Particularmente, eu entendo que é possível, sim, porque a gente não está aqui falando de transação do direito em si, porque o direito ele foi convertido num crédito, a gente está falando de um crédito. Esse crédito, eu entendo que ele pode ser negociado, desde que aquela pessoa esteja, de fato, convencida de que é uma boa solução. Isso é algo que eu, inclusive, incentivo em termos não para reduzir o crédito, não isso, mas no sentido da gente respeitar a vontade daquelas pessoas. Porque se aquele trabalhador está ali, e eu estou conversando, ele está esclarecendo, e eu estou entendendo que há um contexto para aquilo que está sendo negociado, o meu entendimento, mais uma vez, né, respeitando aí os magistrados que não entendem dessa forma, é de que ele é a melhor pessoa, né, para decidir se vale a pena abrir mão do crédito ou não. Não vejo isso como uma ofensa ao Poder Judiciário, né, porque sei, né, alguns colegas entendem que, nesse caso, haveria até uma ofensa, porque o Judiciário já reconheceu. É um argumento, sim, não desconsidero, mas entendo que nessa ponderação de interesses, a parte, que é o credor, é que a vontade dele deve prevalecer, né? Então, é por aí, é muito no caso concreto, né? Camila, Em abstrato é difícil. Recentemente nós passamos pela Semana Nacional da Conciliação. Como é que você viu o resultado em números, né, que foi o resultado efetivo da nossa prática da semana aqui no Tribunal do Rio de Janeiro? Olha, o resultado foi muito bacana, foi um resultado muito expressivo, não só em termos numéricos, eu até tenho esses dados aqui, salvo engano, foram 85 milhões Nós destinados fomos o quarto ou quinto colocado, né, no ranking do destinados aos trabalhadores Trabalhadores. através dessas soluções amigáveis, com muitas audiências realizadas, muitos acordos que não foram homologados durante essa semana, mas que estão sendo trabalhados e homologados nos dias, na sequência desses dias, que não acaba ali, né? Ali
a Perfeito. gente fomenta, mas o trabalho continua. Então, foi um resultado muito expressivo, muito satisfatório. E eu acho que o nosso tribunal tem avançado muito em relação à aplicação desses métodos, né? Inclusive, em meio a tantos obstáculos no que diz respeito à forma da gente hoje conseguir realizar as audiências, ainda enfrentamos, né, dificuldades inerentes a uma certa exclusão digital. Isso é uma realidade, a gente não pode dizer que todos têm acesso à internet. É Claro. claro que hoje é um meio que está muito presente na vida de todo mundo, mas nem sempre a internet ela é boa o suficiente para permitir a participação, né? E às vezes você está conectado ali 30, 40 minutos numa sessão, isso aí também demanda um certo gasto, né? O consumo de dados, né? Claro, claro, Sim, claro, sem claro. dúvida, sem Mas, dúvida. de qualquer maneira, Camila, não só nós aqui da Ouvidoria, como da Escola Judicial, a gente dá os parabéns a vocês do Sejus pelo resultado obtido, que realmente, em tempos de pandemia, conseguir 85 milhões ou mais, um pouco mais que isso, em distribuição de valores para os trabalhadores, é realmente para movimentar a economia do Estado. Isso é muito bom e estamos dando aqui os parabéns a vocês do Sejus. Obrigada. E, na verdade, eu até queria colocar aqui, agradecer também a parceria de todas as varas, porque esse resultado ele não Claro. seria possível sem a parceria das varas e das turmas também, porque esse resultado também abrange o segundo grau, né? E não foi só o Sejus que realizou audiência de conciliação, mas as unidades também, as varas e as turmas também aderiram a essa campanha. Então, esse resultado é um esforço coletivo do nosso tribunal, né? Então, vou estender também aí o parabéns, os agradecimentos para todos nós, porque o Sejus funciona com essa parceria, né? Muito Nós, bom. nós somamos. E, Camila, não sei se você vai lembrar, no nosso último episódio que nós gravamos aqui, eu deixei uma perguntinha no ar. A mediação trabalhista e a Justiça do Trabalho foi um casamento que deu certo? Mas eu achei que Vossa Excelência ia esquecer dessa pergunta, que eu estou até hoje procurando uma resposta para ela. Então, quem é casado sabe que para um casamento dar certo é preciso construir todos os dias. Eu acho que isso se aplica também na mediação. Vem dando certo, a gente vem errando e acertando e melhorando, e a tendência é essa, né? Com o esforço de todos, manter esse casamento aí de uma forma muito duradoura. É o que assim Muito bom. espero, como entusiasta da mediação. Como diria o personagem da série Jornada nas Estrelas, vida longa e próspera a mediação trabalhista. Amém. Muito bem. Bom, Camila, infelizmente, nós somos escravos do tempo, o nosso tempinho hoje aqui está acabando, mas o papo está bem legal e eu quero convidar você para participar aqui de novo conosco de mais um episódio. Quero saber se você aceita aí. Eu sei que você tem muitos compromissos, mas a gente queria você participando conosco mais uma vez. Será um prazer. Só estou com medo da próxima pergunta e da reflexão que eu vou ter que fazer o dever de casa. Bom, Brincadeira. eu já ia deixar a pergunta engatilhada, então nem vou fazer. Ó. Pronto. A gente já começa, então, no próximo episódio, já com todo o gás. É uma Bom, brincadeira. Por favor, faça a pergunta que eu vou adorar perder uma noite de sono pensando sobre ela. Só não posso me descabelar porque o salão está caro, então... então já que você está me desafiando, já vou deixar a pergunta. Hein? Então, vamos lá. O que vale mais para a Justiça do Trabalho? Uma sentença judicial ou um acordo de mediação? Vamos ver quantas noites de sono refletindo sobre isso. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Bom, pessoal, encerramos aqui então mais um episódio da série de podcasts Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, falando sobre mediação trabalhista. E hoje, mais uma vez, contamos com a presença da juíza Camila Leal, ela que é supervisora do Sejusc Capital. E você aí que quer nos ouvir, olha só, vou te dar a dica: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na plataforma Anchor,
da Escola Judicial e no YouTube. Vai lá, ó, clica no sininho, ativa, deixa lá o seu comentário. A gente vai gostar de dizer aqui que você comentou. Vai ser muito legal para a gente também. Bota lá, ó, no sonzinho na sua caixinha, no seu fone de ouvido, nos ouça, por favor. Um grande abraço e até a próxima.